Você já sentiu que está fazendo algo certo, mas todo mundo acha que você está errado, que está ouvindo uma voz diferente, mais suave, mas mais firme, enquanto o mundo grita o oposto. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Noé. Enquanto todos zombavam, ele construía. Enquanto riam, ele obedecia. E o mais louco, ele salvou não só a si mesmo, mas toda a sua família e o futuro da humanidade inteira, com um único sim. Hoje, eu quero te mostrar que obediência não é fraqueza, é ousadia espiritual. E se a sua arca já estiver sendo construída, mesmo que ninguém entenda, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo. Enquanto todos mergulhavam em violência, ganância e indiferença, Noé mantinha os pés no chão e o coração ligado ao céu. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, versículo 11. Mas, no meio desse caos, havia um homem que andava com Deus. Não porque era perfeito, mas porque escolhia ouvir, mesmo quando ninguém mais ouvia. Isso é o que chamamos de sensibilidade à voz de Deus. Não esperar um milagre para crer, mas crer para ver o milagre. Hoje em dia, o mundo também grita. Redes sociais, pressões, comparações, tudo empurra a gente para viver no automático. Mas, assim como Noé, Deus ainda está procurando quem vai parar, escutar e obedecer, mesmo que pareça bobagem. Você já percebeu que, muitas vezes, o que parece falta de sorte é só o mundo tentando calar a voz que te chama para algo maior? A obediência de Noé não começou com um projeto grandioso, começou com um tá bom, Senhor sussurrado no silêncio. E sabe o mais lindo? Deus não chamou um engenheiro, um rei ou um herói famoso. Chamou um pai de família comum, que provavelmente nunca havia visto um barco grande na vida. Mas ele tinha coragem de confiar mais em Deus do que no que via com os olhos. E é aí que tudo muda. Por quê? Quando você escolhe obedecer, Deus transforma o impossível em seu caminho de salvação. Mas como Noé conseguiu continuar firme por 120 anos, sim, 120 anos, construindo algo que ninguém entendia, imagine acordar todos os dias por mais de um século para martelar madeira no meio do deserto. Enquanto seus vizinhos passam rindo, filhos de amigos te chamam de maluco do barco, e até sua própria família, às vezes, duvida. Pois é, foi assim com Noé. Ele não construiu a arca em um estaleiro, nem perto de um rio. Ele ergueu aquilo no lugar mais improvável possível, longe de qualquer lógica humana. Mas aqui está o segredo. Noé não estava construindo para os olhos das pessoas, estava construindo para os olhos de Deus. Cada prego era um ato de fé, cada tábua, uma escolha de coragem. Enquanto o mundo se preparava para festas e prazeres passageiros, ele se preparava para proteger o futuro daquilo que mais amava, sua família. E sabe o que mais dói? Hoje em dia, muita gente para de obedecer só porque alguém zombou. Um comentário maldoso, você tá levando fé demais. E pronto, desiste do chamado antes mesmo de ver o milagre. Mas Noé? Ele ouviu os risos e continuou martelando, não por teimosia, mas por fé com os pés no chão. Ele sabia que, se Deus disse, não era loucura, era estratégia divina. E é por isso que, quando o dilúvio veio, não foi ele quem correu atrás da arca, foi a arca que salvou ele e os seus. Mas espera aí, será que a família de Noé realmente acreditou nele desde o começo? Deus não chamou só Noé, ele chamou Noé e toda a sua casa. Isso mostra algo lindo. A fé de um pai ou mãe pode ser o escudo espiritual da família inteira. Não porque os outros não precisam crer, mas porque, quando alguém lidera com integridade, o caminho de Deus se torna visível dentro de casa. E os filhos, a esposa, as noras, todos começam a enxergar que há algo real naquela obediência silenciosa. Pense bem, Noé não teve que convencer ninguém com discursos. Ele mostrou com as mãos sujas de trabalho, com os olhos cansados, mas com o coração firme. Enquanto outros pais seguiam o mundo, ele preparava o futuro dos seus. E, no dia do dilúvio, não foi preciso correr atrás deles. Eles já estavam juntos, porque tinham aprendido a confiar nele. A liderança espiritual não grita, ela convida pelo exemplo. Hoje, talvez você não esteja construindo uma arca de madeira, mas pode estar construindo uma casa onde a oração é rotina, o amor é firme e a obediência a Deus é prioridade.
E é justamente aí que a proteção começa. Por quê? Quando um pai ou uma mãe decide andar com Deus, não está só salvando a si mesmo, está abrindo uma porta de graça para gerações. E essa é uma das maiores heranças que você pode deixar. Mas e quando a tempestade finalmente chega? Como manter a calma enquanto o mundo desaba lá fora? Lá fora, o céu se rasgava, a terra tremia, gritos ecoavam no vento. Mas dentro da arca, havia crianças brincando, animais em silêncio e um pai que, mesmo cansado, não perdeu a calma. Por quê? Porque ele sabia. Não estava ali por acaso, estava ali por obediência. E quem obedece a Deus no tempo certo, descobre uma paz que o mundo não entende. Muita gente hoje vive ansiosa, mesmo frequentando a igreja. Sabe por quê? Porque está fora do lugar que Deus preparou para ela naquela temporada. Já não é? Ele podia ouvir a tempestade, mas não precisava temer, porque tinha feito tudo o que o Senhor pediu, sem cortar caminho, sem adiar, sem duvidar no último minuto. E é essa mesma segurança que você pode ter hoje, não porque o mundo está calmo, mas porque você está alinhado com a voz de Deus. Aliás, reparou que, mesmo depois que as águas começaram a baixar, Noé não saiu correndo, ele esperou, observou, orquestrou cada passo com cuidado, porque quem constrói com fé também sabe esperar com fé. E é nisso que muitos tropeçam. Acham que, depois da tempestade, é só sair correndo para viver. Mas a verdadeira sabedoria está em perguntar: Senhor, e agora? Porque a proteção não termina quando a chuva para. Ela continua enquanto você permanece conectado à orientação divina. Justamente por isso, o primeiro gesto de Noé ao pisar em terra seca não foi comemorar, foi adorar. Depois de meses trancado na arca, vendo o mundo desaparecer e reaparecer, o que você faria ao pisar em terra seca? Comemoraria? Correria? Faria um churrasco de alívio? Noé não fez nada disso. Sua primeira atitude foi construir um altar e oferecer sacrifício a Deus. Gênesis 8, versículo 20. Isso nos ensina algo essencial. Quem volta da tempestade com gratidão nunca volta vazio. Muita gente sai de uma crise aliviada, mas esquece de agradecer. E acaba repetindo os mesmos erros, como se a provação não tivesse significado. Já Noé, ele entendeu. Foi a graça de Deus que o sustentou, não sua força, não sua inteligência. Por isso, antes de plantar, antes de planejar, antes de até respirar fundo, ele levantou os olhos e disse obrigado. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Deus não só abençoou o passado, ele selou o futuro. Foi exatamente após aquele altar que Deus fez uma promessa: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio, e colocou o arco-íris no céu como sinal. Ou seja, sua adoração depois da luta pode gerar uma aliança que protege gerações. Porque Deus não se agrada só da sua obediência no meio do fogo. Ele se alegra com sua gratidão depois que o fogo apaga. Mas mesmo depois de tudo isso, Noé cometeu um erro. Depois de tudo, a obediência, a fé, o altar, a aliança. A Bíblia nos conta que Noé plantou uma vinha e, em certo momento, se embriagou e perdeu a compostura. Gênesis 9, versículos 20 e 21. Sim, o homem que salvou a humanidade também tropeçou. E isso nos mostra algo libertador. Ninguém é perfeito, nem mesmo gigantes da fé. Mas preste atenção. Deus não apagou a história de Noé por causa desse erro. Ele não cancelou a aliança do arco-íris. Por quê? Porque a graça de Deus não depende da nossa perfeição. Ela brilha justamente na nossa fraqueza. E isso é uma boa notícia para todos nós, especialmente para quem já se sentiu desqualificado por ter falhado depois de vencer. Noé nos ensina que heróis não são os que nunca caem, são os que, mesmo caídos, continuam sob a sombra da misericórdia divina. Deus não te rejeita por um erro, Ele te levanta com amor. E é por isso que, mesmo com suas falhas, Noé ainda é chamado de justo nas Escrituras. Ezequiel 14, versículo 14. Porque a justiça dele não vinha da perfeição, vinha do coração que, mesmo quebrantado, sempre voltava para Deus. Então, me responda com sinceridade: você está construindo sua arca, mesmo que o mundo não entenda. Se tem uma coisa que a história de Noé nos prova é esta: Deus ainda está chamando pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias, não por mérito,
mas por confiança. Talvez hoje você esteja no meio da sua construção, orando por um filho, esperando uma resposta, mantendo a família unida, dizendo não ao mundo para dizer sim a Deus. E, às vezes, parece que ninguém entende. Mas saiba, cada escolha fiel está erguendo uma arca invisível ao seu redor. E, no tempo certo, ela vai te proteger. Não espere uma tempestade chegar para começar a obedecer. Comece hoje, com um gesto pequeno, mas cheio de fé. Por quê? Como Noé, você não foi chamado só para sobreviver. Você foi chamado para preservar a esperança para os que virão depois de você. Pergunte-se agora, o que Deus tem me pedido há algum tempo, e eu ainda estou adiando. Minha casa está sendo construída com madeira do mundo ou com os princípios da arca. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa lembrar. Obediência não é perda, é proteção disfarçada de coragem. E se você quer continuar recebendo conteúdos como este, mensagens que fortalecem sua fé, sua família e sua caminhada com Deus, se inscreva no canal e ative o sininho, porque novos vídeos como este saem toda semana. E talvez o próximo seja exatamente o que você precisa para dar o próximo passo de fé. Deus te abençoe. E lembre-se, o mundo pode zombar, mas a arca já está pronta para quem ouve a voz dele. E essa arca tem um nome: Jesus. Por quê? Assim como a arca de Noé salvou os que estavam dentro dela, Jesus é a salvação para todos os que nele creem. Então, se você ainda não entregou sua vida a ele, confesse agora mesmo: Jesus, eu creio em ti como meu Salvador. Esteja preparado para entrar nessa arca eterna e viver, a partir de hoje, o extraordinário que só Ele pode proporcionar.